todos muito bem-vindas ao episódio do Carreira e Suas Vozes de hoje. Eu sou Cláudia Cardillo e nós vamos conversar com um profissional que prova que a inovação não acontece apenas nos laboratórios ou nas grandes empresas de tecnologia, mas também no campo, quando conhecimento, visão estratégica e coragem se unem para transformar desafios em oportunidades. O meu convidado é Fábio Garcia Filho. Ele é engenheiro industrial, produtor rural e idealizador de um modelo de gestão ambiental que está mudando a forma de enxergar a sustentabilidade do agronegócio. Depois de quase 30 anos na indústria, ele decidiu aplicar a engenharia à gestão da sua propriedade rural e desenvolveu uma proposta que une preservação ambiental, eficiência, geração de valor econômico e desenvolvimento sustentável. Nesta conversa de hoje, nós vamos entender como nasce uma inovação, como identificar oportunidades antes da maioria das pessoas, quais são os desafios de empreender em um mercado tradicional e por que o Fábio acredita que sustentabilidade só será verdadeiramente transformadora quando também fizer sentido do ponto de vista econômico. Eu tenho certeza de que será uma conversa inspiradora para empreendedores, produtores rurais e todos aqueles que buscam ou que acreditam que é possível construir um futuro mais próximo, mais próspero e sustentável. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado, Cláudio. É um prazer falar com você e com seus ouvintes. Fábio, de onde que você está falando? A gente está falando aqui de propriedade rural, de fazenda, de campo, de onde é que você está falando? Eu sou de Pouso Alegre, sul de Minas, aqui pertinho de São Paulo, 200 quilômetros de São Paulo, na beira da Fernão Dias, aqui no sul de Minas. E você construiu uma carreira de mais de 30 anos de indústria antes de empreender num novo segmento. O que é que te motivou essa mudança, Fábio? Como é que foi tomar essa decisão depois de tanto tempo trabalhando com a mesma coisa? Olha, Cláudia, eu sou neto de fazendeiros, filho de fazendeiro, mas então eu sabia que eu ia voltar para minha terra depois desses anos na indústria. Me formei em engenharia industrial, passei a vida profissional trabalhando, mas eu sempre fui um generalista. Eu sempre cheguei a ter cargos altos em multinacional e, e eu cheguei a ser diretor jurídico também, porque eu sempre fui um cara que tentei resolver problemas. Eu sou academicamente nunca fui muito longe de ser brilhante, mas a vida me empurrou para ser um executivo. Eu era fazedor de fábricas, de construção de fábricas, de implantação de empreendimentos. E eu sempre lidei com coisas, com métricas, com objetivos específicos, com objetivos e metas, objetivos, metas e métricas. Então, a minha carreira foi conduzindo. Eu não entendo de agropecuária. Eu sou um proprietário de terras. O meu negócio hoje é administração das terras, dos imóveis da família. Mas é porque, assim, teoricamente era para eu ter me aposentado quando meu pai faleceu. Eu vim tomar conta das coisas, mas eu passei o meu tempo na indústria. Eu sempre fui um generalista. E, e quando apareceu a oportunidade desse negócio de tomar conta das terras, eu abracei e tem sido muito bom. Tem sido, mas a minha vida industrial me ensinou a seguir regras e atingir objetivos e principalmente dar satisfação. Desde de órgãos, eu coordenei norma BNT, duas normas ABNT na indústria. Então, eu sempre fui um cara muito focado, bem engenheiro mesmo, em cumprir objetivos. E aí, agora faz 10 anos, 12 anos já que eu estou aqui cuidando das terras da família. Foi quando apareceu essa oportunidade. E todo negócio, ele funciona bem quando tem planejamento e organização, né, Fábio? Por mais que a gente fale que a execução e a prática estão longe, o planejamento e organização, ele sempre vem antes da prática, né?
Com certeza, com certeza. Essa saber aonde quer chegar e, de novo, a métrica, o que eu tenho que entregar para quem? Esse sempre foi o meu viés e é o que eu trouxe para a área ambiental. Eu fui na indústria, eu fui diretor de multinacional na área de meio ambiente, para fazendo fábricas complicadíssimas, porque impacta o meio ambiente. Não tem jeito de você fazer uma fábrica sem impactar o meio ambiente. Não tem jeito de você fazer uma estrada. Meu pai era fazer usinas hidrelétricas nos anos 70. Eu venho dessa cultura de meio cigano até. Então, a indústria me ensinou isso, de eu tenho que cumprir uma obrigação estabelecida. Qual que é a métrica que a gente precisa fazer? Eu preciso fazer essa fábrica em tanto tempo, tem que fazer tanto, construir X metros quadrados, ter aqueles licenciamentos ambientais. Então, é essa a minha formação e é isso que me trouxe. Mas a questão ambiental, isso nos anos 90, eu fiz a primeira ISO 14000 do setor de metalúrgico no Brasil, quando ninguém falava, a moda na época era ISO 14000. Isso em 2001, 25 anos atrás. Então, eu passei a minha vida dando satisfação para a sociedade, seja os acionistas da empresa, seja a sociedade, a prefeitura, os órgãos ambientais e o CREA, a BNT. Então, a minha especialidade sempre foi isso, me deu uma missão para a gente fazer. Então, foi tudo isso que eu aprendi nessa jornada aí da, da, da indústria. E sempre fui muito impetuoso, eu sempre quis fazer as coisas, deixa que eu resolvo, assim, resolvedor de problemas, sempre foi a minha. E isso é muito importante, né, Fábio? Porque toda grande inovação, ela começa quando alguém enxerga uma oportunidade que a maioria das pessoas ainda não viu, né? Você acredita que essa sempre foi uma característica sua? Como é que você desenvolveu esse olhar? Então, Cláudia, eu sempre fui muito impetuoso. Eu sempre quando ninguém. Eu fiz intercâmbio em 78, quando não existia, não se falava de intercâmbio. Eu peguei um papelzinho na rua, falei para meu pai: pai, eu quero fazer intercâmbio. Fui parar numa fazenda em Nebraska, é, Uau! sozinho, com 16 anos. Sempre fui muito assim, corajoso no sentido impetuoso, até muitas vezes irresponsável. Então, eu comecei essa impetuosidade que me fez sempre ficar procurando, como dizia minha mãe, o mineiro aqui, sarna para coçar. Então, isso foi trazendo negócios, isso foi trazendo resultados. Eu fui crescendo, eu tive uma carreira bem legal, fui muito feliz na indústria. Então, mas isso vem do meu temperamento. Eu acho que eu nunca fui, até hoje, eu não sabia, até chegar no certo, eu não sabia quando começou o computador. Eu sou do tempo que fax era novidade. Então, eu nunca fui um cara tecnológico, não sabia mexer, mas sempre tentei buscar soluções para as coisas. O que eu tinha que entregar? O mineiro fala também, né? Onde é que e que hora que eu tenho que estar lá? Então, eu sempre fui assim, ó, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que entregar? E aí foi cada vez me dando mais responsabilidades. Trabalhava 18 horas por dia, morei 70% dos meus dias em hotel. Eu morei em hotel muitos anos. Ah, Aí, como não podia deixar de ser, a minha mulher falou: "Ó, pode ir embora, porque quem mora." É porque Então, chega uma hora que você está tão ausente da família que as pessoas até esquecem, né, de você. Então é muito ah, legal ela ter te falado isso, porque te deu uma acordada também, né? Porque é não, e bom eu para você, mas não é bom para a família, né? mas graças a Deus a gente conseguiu, graças a nós, eu e ela, a gente conseguiu. Uma grande amiga até hoje. Eu sou um cara que a sogra manda mensagem no dia do amigo, a ex-sogra manda mensagem no dia do amigo. Então a vida sempre foi assim: vamos fazer, vamos fazer. Não deu certo, não deu certo. Ela voltou para. Enfim, mas então essa minha vida sempre foi muito
Meu pai era assim. Cláudio, eu acredito muito em genética, em tudo na vida. Eu acredito muito. Esse é o meu temperamento, não podia remar contra. O meu pai era um cara visionário. Meu pai, sim, é um self-made man incrível. E eu herdei essa inquietude dele. Então, eu fiz coisas aí do Arco da Velha, atrás de inovação, atrás de coisas novas. Então, é essa a minha trajetória. E foi indo. A minha formação acadêmica, como eu disse, é muito fraca, e mesmo assim eu galguei bastante coisa e conquistei muita coisa. Modéstia à parte, conquistei muita coisa. E é legal que você trouxe, porque como bom mineiro, você adora um cafezinho, um pão de queijo, que só o pão de queijo daí é gostoso do jeito que é, né? E se a gente balançar a chave, você já está longe de casa, né? Porque o mineiro tem isso, né? Muito explorador, né? A gente percebe o quanto o estado de Minas Gerais ele exporta mineiros para outros lugares, principalmente para os Estados Unidos, que é onde você esteve, né? E como é que foi essa experiência de viajar aos 16 anos para trabalhar numa fazenda, Fábio? Olha, Cláudio, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque como eu disse, eu nunca fui estudioso, então eu não sabia inglês. E eu fui, quando eu cheguei, eu não sabia pedir um copo d'água. E graças a Deus eu dei muita sorte, caí numa família maravilhosa, numa fazenda. Eu tenho relacionamento com eles até hoje, Que sei lá, legal. 49 anos depois. Eu sempre voltava lá e foi uma experiência. Mas na época, uma carta demorava 15 dias para chegar. Eu só podia, minha mãe, tadinha, só podia falar comigo a cada 15 dias no domingo, e meu pai bravo por causa do preço da ligação, que custava caro. Então, foi uma experiência, foi a melhor coisa que eu fiz, porque aí eu aprendi inglês. Eu fiquei lá quase um ano, aprendi muita coisa, andei nos Estados Unidos inteiro, de, depois mochileiro, quando ninguém falava nisso. E quando eu voltei foi muito legal, porque foi uma experiência incrível. Até hoje tenho amigos lá, então até a questão ambiental do agro aí, eu brinco muito com meus amigos lá do Mato Grosso, dos Estados Unidos, aqui, toda aquela região de Nebraska, Iowa, Indiana, Kansas. Eu andei muito por lá, eu ia sempre, voltava sempre, trabalhei lá depois nas férias, e não tem um pé de árvore. Você anda quilômetros, 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 não tem um pé de árvore. Aí eu brinco com eles, falo, pô, vocês são ruins de serviço lá, a gente produz 2 safras e ainda tem árvore, vocês aqui não têm. Então, mas foi uma experiência incrível. Com 17 anos, é, a minha a minha vida tive que batalhar muito. Meu pai teve que mudar para o Rio de Janeiro. Eu tinha 14 anos. Eu cheguei no Rio de Janeiro, um moleque franzino, falando porta, portão, porteira. Nos anos 70, um bullying assim incrível, no auge do Rio de Janeiro, e ditadura militar ainda e tal. Mas eu tive que me virar. Com 14 anos, meu pai só me deu o endereço da escola, que um dia eu ia ter que estar no dia seguinte. Minha mãe não sabia nem onde era a minha escola. Meu pai tinha 6 filhos, uma pressão danada, um cara com 200 negócios. Então, foi uma experiência muito legal. E do Rio de Janeiro, eu fui para Nebraska e depois fiz faculdade em São José dos Campos. Uma excelente experiência também. São José é uma cidade maravilhosa. E tenho grandes amigos lá até hoje, grandes, grandes. Eu tenho uma facilidade na vida, viu, Cláudia? Eu sou amigo de todos os meus ex-sócios, ex-funcionários, ex-chefes. Eu, profissionalmente, eu nunca me desentendi com ninguém. Então, isso é um conselho que eu dou para as pessoas, para os meus meninos que estão começando a carreira, meus enteados. É, assim, conflito nunca é bom. Conflito, disputa por posição, por dinheiro, assim, nunca é bom, nunca é bom. É, não, sabe? Então, eu tenho essa coisa comigo que me ajuda muito, me ajudou muito na vida. Eu sou amigo, eu tive sócios com negócios de sucesso, negócios não tão bom sucesso, nunca teve um grande fracasso, mas coisas que não aconteceram. E somos amigos até hoje. Eu tenho sócios que ficaram ricos do negócio que a gente fazia, ficaram muito ricos, pessoas morando lá em Fort Lauderdale. E eu não tenho vontade nenhuma de estar
sabe, eu sou feliz por eles. Eu saí do negócio, eles ficaram ricos e eu sou felicíssimo por isso. Então, definitivamente, dinheiro não é o que me move. Claro que tenho uma estabilidade, eu sempre soube, meu pai era um homem bem de vida, nunca teve facilidade, mas o conselho que eu daria como carreira é que deixar o dinheiro vir naturalmente, não viver por ele. Não, não que o dinheiro não seja o objetivo, que seja É, uma porque consequência. quando o dinheiro passa a ser objetivo na vida, Fábio, muitas vezes a pessoa perde o valor, o caráter, porque ela se envolve tanto naquilo que ela quer atingir que ela começa a mudar as características dela, né? E o conflito é uma das questões, né? Quando você trouxe isso muito bem, né? Quanto mais a gente se relaciona bem com os outros, e eu vejo isso por mim também na minha carreira. Recebi prêmios onde eu trabalhava por relacionamento. A gente passa a respeitar mais o outro, a gente tem amizade com todo mundo. Passam-se 10, 20, 30 anos, você encontra a pessoa, ainda a pessoa abraça, beija, sente saudades do tempo que a gente trabalhava junto. E eu acho que não tem coisa melhor na vida do que a gente ser lembrado pelo nosso melhor, né? Isso é muito importante, né? Com certeza. O dinheiro, é claro que se você está precisando, mas o meu pai usava muito a palavra supérfluo. Porque quando o governo, os militares lá taxaram o supérfluo e tal, meu pai falava, tudo que é supérfluo é, é ruim. Pode ser uma coisa, uma passagem executiva, de vez em quando, não, mas eu tenho que. E o status, eu sou assim, eu até nem tenho redes sociais. Eu acho que isso é uma coisa que atrapalha muito. O conselho de carreira que eu daria para as pessoas é seja moita. Faça as coisas e define a sua meta, e depois que você atinge a sua meta, a realização é quando a coisa conclui, porque senão você fica numa roda viva que até, eu não sei se eu nem posso, ontem eu vi um vídeo daquele Raul Sena, lá de Goiânia, lá da UVP, que eu sigo muito. Ele tem um vídeo sensacional, um moleque de 30 e poucos anos, dizendo isso, como a classe média brasileira, 80% das pessoas estão endividadas por causa de um status, vai morar num bairro, num apartamento que ela não pode, paga R$ 700 numa academia para dizer que vai. Então, eu sou assim, eu fui criado assim e tento passar isso para os meus filhos. Tudo bem, a pessoa que tem luxo, gosta de luxo, ok, batalhe pelo luxo. Mas a partir do momento que conquista, começa uma fase nova. Sabe, a conquista é uma coisa até. No tempo a gente paquerava. Então, quando você conseguia. Hoje em dia, as pessoas não falam mais. Quando você tinha uma conquista, com o telefone de uma moça, era uma coisa assim, era uma coisa que você ia para casa, contava para os amigos, olha. Então, são pequenas conquistas do dia a dia assim, que me move. De ver o pessoal aqui, cuido aqui, aprendi com a minha mãe coisas dos dentes das pessoas. Então eu olho, eu quero cuidar das pessoas que trabalham, os terceirizados todos que trabalham aqui. Eu tenho um programa odontológico, vamos chamar assim, que eu falo, não, vai para o dentista. Então são pequenas realizações. Aí o cara chega aqui com a boca nova, aquilo ali me traz um. Mas cada um é de um jeito, sem crítica nenhuma ao luxo, acho que esse mercado tem que ter grandes executivos, conquistas, desde que seja a conquista do cara, que não pode ser um buraco sem fundo. É Eu acho que exatamente isso, né, Fábio? E a vida na cidade grande, ela demanda algum cuidado que a gente deve ter mesmo, né? Porque as mídias sociais, elas trazem muito a ilusão de viver uma vida que não existe, as pessoas se endividam, perdem a sua saúde mental, né? Acabam comprometendo, ficando ansiosas, deprimidas, porque a pessoa quer viver de um jeito que não existe, né? E você trouxe isso de uma forma muito genuína, que é o cuidar do outro, né? O olhar para o outro com respeito, é ter atenção com o outro, porque fazer os dentes de uma pessoa que
tinha dor de dente ou que não tinha os dentes, você muda a vida dessa pessoa, porque essa pessoa passa a se relacionar, passa a sorrir, passa Passa a a comer melhor, conversar, passa a poder a comer, comer. melhor. Exatamente, E até exatamente. tem estudos, eu pesquiso muito isso, porque minha mãe teve Alzheimer, a irmã dela também, então eu gosto muito, financio, ajudo muito esses estudos, e mostra, hoje já é mais do que comprovado, que a pessoa que não se alimenta bem, que não escuta bem, tem muito mais probabilidade de ter, de ter demência no futuro. O cara com dente ruim, ele não consegue comer. Simples assim. Aí custa R$ 1.500 para arrumar a boca da pessoa. Pô, para mim, isso não. Mas, enfim, eu vou me deixar aqui, eu vou ficar falando muito. O que eu quero falar agora é que empreender envolve assumir risco. E você tem todo esse cuidado com as pessoas que trabalham com você, né? Em que momento, ou se existiu algum momento que você pensou em desistir, ou teve medo de apostar em uma ideia que ainda não existia no mercado? Como é que você lidou com isso, Fábio? Não, Cláudia, eu nunca pensei em desistir dos meus projetos. Eles podem não ter dado certo, mas, o que sempre me moveu foi a inquietude, o desafio. E eu tenho histórias, assim, muito. Quando o Collor abriu o mercado em 91, eu ficava na. Eu era o Google do meu cliente. Fui a primeira pessoa a fazer compras. Eu terceirizei compras internacionais. Não era nem despachante aduaneiro. Eu pegava o avião, ia nas bibliotecas dos Estados Unidos, principalmente, porque aí eu já falava, eu tinha experiência, gostava de viajar, trazia catálogo, eu trazia malas de catálogo, não existia Google, era assim uma coisa, e o cliente escolhia, eu voltava lá, comprava. Então, essa inquietude, essa busca por inovação, e aquela história, o cavalo passava arreado, eu subia nele. Se ele ia pular, como é que. Então, sempre foram oportunidades assim, trabalhando muito, jovem, 18 horas por dia, dormia no escritório. Quantas noites eu dormi no escritório no centro de São Paulo, ali no, perto da Praça da República, o escritório pequenininho, e daí a empresa foi crescendo, até no dia que eu fiz uma fábrica, apareceu uma oportunidade, tinha uma coisa radioativa, tinha resíduo radioativo, foi aí que começou a coisa do meio ambiente para mim. A empresa tinha, e eu tive que aprender, e fui sócio desse pessoal que hoje está muito bem. Eu era um sócio pequenininho, mas com executivo, e tinha material radioativo. Nós tínhamos que trazer material radioativo do Canadá. E eu nunca tinha ouvido falar daquilo. E então começou a coisa do meio ambiente aí, de dar satisfação. O licenciamento era da Comissão Nacional de Energia Nuclear, não era nem da CETESB para a gente fazer a fábrica. Então começou, daí a coisa foi crescendo, até um dia que a minha empresa foi crescendo, até um dia que eu terceirizava compras internacionais das empresas, cheguei a ter 20 funcionários. Quando ninguém se falava nisso, eu trazia fax para o cliente. Na viagem estava começando Xerox colorida. Então, aí quando foi em 2001, eu fui trabalhar numa empresa aí como contratado numa multinacional, a pessoa falou: olha, eu quero você, não quero a sua empresa, ele me contratou, um bom contrato. E eu fui com o meu time, botei meu time lá, e tinha um problema sério ambiental, são as areias de fundição, aquelas moldagens que moldam a areia. Aquilo é o maior resíduo do Brasil, mais que todos os outros somados. Então, nós tínhamos que provar que aquilo estava uma história comprida, numa época no Brasil, estavam mudando as normas de classificação ambiental de resíduos e tal. Aí eu virei um executivo referência nesse setor. Foi quando a gente fez a BNT, mas sempre falando de meio ambiente, licenciamento e métricas. Entre outras coisas, eu cuidava da área ambiental dessa multinacional, que, se a gente não resolvesse, a empresa era inviável, porque o resíduo era em muita quantidade. E aí eu tive sucesso, tive uma carreira aí de sucesso nessa área, conseguimos, publicamos as normas, resolvemos o problema no Brasil. A sigla ADF, Areia Descartada de Fundição, fui eu que criei, está na norma BNT. Isso é um grande orgulho que eu tenho de não ser acadêmico, mas ter uma norma BNT que é assinada por mim, como coordenador.
Então, aí foi quando eu me encantei pela parte ambiental de licenciamento e tal. E meu pai tinha fazendas, meu pai chegou a ter várias fazendas aqui no Mato Grosso do Sul, na Bahia. Só que meu pai nunca deixou a gente, só ele tocava. Mas aí eu gostava da parte ambiental e tal, e falava, pô, mas será que não tem tanta área assim, inservíveis, tantas áreas, por que a gente não faz alguma coisa ambiental? Mas na época meu pai não deixava de jeito nenhum. E quando eu assumi, eu pensei, eu verifiquei que era possível isso, eu tinha muita experiência em licenciamento, em questões de métricas e tal, muita experiência, sofri muito. Eu trouxe uma vez a gente trouxe um carregador de navios inteiro da China, instalou no Porto de Santos, com o gerenciamento meu, fui para a China, quando ninguém falava da China, isso em 98, passei uma temporada na China, vendo a questão toda de dar satisfação, sabe, Cláudio? Eu acho que um executivo, ele não pode, assim, ele tem sempre um chefe, seja o presidente da empresa, seja os acionistas, os conselhos acionistas, ou a palavra que está na moda, os stakeholders, ou o governo, que sempre tem que tá dando satisfação para alguém. Então, o conselho que eu daria para qualquer executivo que esteja começando não tem problema, eu tenho que dar satisfação, sim, eu não tenho que questionar, eu tenho que entregar o que me pedem. Então, a inovação vem para solucionar o problema. Eu nunca fui um cara que falou, vou fazer, inventar um negócio que ninguém nunca pensou. Não, eu tenho um problema para resolver, eu vou inovar na solução do problema. Então, é um Aliás, conselho eu que eu... quero te fazer uma pergunta, Fábio, porque muita gente acredita que inovar depende de criar algo novo, ou totalmente novo. Na sua experiência, você está falando diferente, que inovar é inventar ou olhar até para um problema antigo de uma forma diferente. Como é que funciona isso, Fábio? Para mim, inovar é dar solução. É dar uma solução que ninguém pensou para um problema existente. Para mim, isso é inovação. Para mim, isso é o papel de um executivo. Meu time, as pessoas que eu contrato hoje nas minhas coisas, todas PJs, mas eu procuro executivos que me tragam solução. Eu não quero saber se ele vai. Agora, com a história da IA, eu administro prédio, tal, fazenda e um projeto arquitetônico. Eu não preciso o cara ficar me explicando que agora ele vai ter uma IA assim, assado, que vai fazer dimensão 4D do prédio que a gente está fazendo. Eu quero que ele me entregue dizer, olha, me entrega quantos dias em tal preço, eu vou ver. Gostei, continuo contratando. Não gostei, não paro de contratar. A inovação do executivo tem que vir dele te dar a solução. Eu preciso apresentar o mais rápido possível um desenho do prédio para eu arrumar um investidor para me ajudar. O terreno é meu, eu quero fazer um prédio, eu preciso apresentar para uma construtora. Eu preciso o mais rápido possível. Então, a inovação vem dele e para me apresentar isso o mais rápido possível, da melhor maneira possível. E é uma inovação. Ele vai usar IA? Legal, mas ele não precisa me contar isso. E eu sempre fui assim, eu sempre peguei as minhas missões e arrumava solução para aquilo. Dos meus clientes na época de importação de equipamentos, eu perguntava para ele se eu ia para Tampa, para Chicago ou para Vancouver. Eu falava para ele: olha, eu vou trazer aqui o catálogo no equipamento seu. Custa tanto. Você quer que você paga para mim? Eu vou lá e eu trazia. Então, é o conselho que eu dou para as pessoas: não fiquem procurando, para os jovens, né, para os meus filhos, para os amigos deles, não fiquem procurando a a vaidade. A vaidade não traz, pelo contrário. Eu sou muito pouco vaidoso e eu acho que foi uma das grandes vantagens da minha vida, do sucesso da minha carreira, foi não ter problema de vaidade, não ter assim, como executivo, tá, Cláudio? Eu estou falando isso não na vida, eu estou falando como executivo. A vaidade só atrapalha. Então, deixa alguém que é mais vaidoso ir lá tirar fotografia na inauguração da fábrica, ou do equipamento, numa entrega, porque não vai fazer diferença nenhuma. Quem paga o seu salário, que é o acionista,
ele está preocupado com a fábrica, ele não está preocupado com a fotografia. Então, a mesma coisa no meio ambiente. Assim, dei muita sorte. Isso foi uma coisa que foi Deus que me deu. Eu sou muito pouco vaidoso, isso me ajudou muito, muito, muito. Além de unir o conhecimento técnico com a sua visão de negócios, né, que é o que você está trazendo, né? Qual que é a importância para você de continuar aprendendo e se reinventando ao longo da carreira, Fábio? Então, Cláudia, eu não tenho muito. Quer dizer, eu estou numa briga comigo mesmo. Eu queria me aposentar, queria mesmo, mas eu não consigo por inquietude minha, de novo. Eu podia estar aqui, administrar imóveis próprios da nossa holding, não é uma tarefa difícil, porque não tem inovação nenhuma. Aí eu fui inventar essa história de pagamento por serviços ambientais nas terras e procurei uma sarna danada, tanto é que estou até assim, tínhamos que criar uma nova empresa, chama Pé de Árvore Saudável Limitada. Aí eu tive que criar, porque tributariamente você tem que criar uma coisa, questões operacionais, tem sócios de um lado, sócios do outro. Então, eu criei uma nova empresa faz 2 anos, aí, mas a vida é assim, eu não posso brigar contra o meu DNA, a minha genética, eu sou inquieto. Então, acabamos fazendo isso e está dando super certo. O que é que faz a sua nova empresa, Fábio? Olha, Cláudia, é assim. Eu tive na indústria tantos anos e fiz umas 10, 12 fábricas na minha vida e sempre tive muito problema de pagar passivos ambientais, porque você não faz uma fábrica sem impactar o meio ambiente. Então, esse licenciamento sempre teve que ter compensações. Sempre tiveram compensações a serem feitas. Então, eu sei o tamanho do problema. Quando eu cheguei aqui na fazenda, eu não entendia. Meu pai faleceu, foi tudo planejado, a transição. Foi um trabalho que eu adoro fazer, de planejamento sucessório e tal. Foi muito bem feito por toda a minha família, foi ótimo. E eu fiquei com a fazenda. E, e eu não entendia nada. A fazenda vazia e tal, arrendada para pecuária. Meu pai ainda tinha boi e tal, mas a maioria das. E eu percebi, então, eu tinha o conhecimento de quem estava do lado da mesa precisando de compensações. E, sempre foi muito difícil, muito difícil. A minha região está bombando, Pouso Alegre está bombando, como de crescimento, uma cidade que está. Então, tem muita fábrica, muito galpão logístico e tal por aqui, muita compensação a ser feita. E, como eu entendia de meio ambiente, conhecia o outro lado, sabia do problema que eles tinham. E aqui nas minhas terras, o meu arrendatário, cada vez mais, todos os arrendatários, hoje em dia, ele paga pelo GPS que a máquina anda, a colheitadeira anda. Então, a minha fazenda ficou com umas áreas onde eram inservíveis economicamente, não monetizáveis, porque se a colheitadeira não anda, ele não paga. Então, essa área fica uma coisa que não fica nem uma coisa nem outra. Ela começa a crescer um capim, qual o risco de virar uma mata descontrolada, assim, sem gestão, junta bicho. A fazenda tem 4 represas, tem todo um patrimônio ali, que nem uma casa. Se você não cuidar do jardim, a parte que não usa vai virar um mato que não serve para nada. E eu falei, o que eu vou fazer com essas áreas? Não dá receita, não me dá despesa para fazer manutenção. E então eu falei, o que eu vou fazer com isso? Aí eu sabendo, eu falei, olha, então eu vou fazer, eu tenho essas áreas aqui, eu vou construir mata, eu vou fazer ativos, eu vou gerar ativos. E eu fui bater na porta dos. Aí vai a minha inquietude aqui. Eu fui bater na porta dos órgãos ambientais, da prefeitura. Eu conheço, sou da cidade, minha família é da cidade. Claro que isso não é uma coisa que dá para fazer, não estou falando para fazer no Mato Grosso e tal. E eu via fábricas aqui da minha fazenda, eu vejo as fábricas. E eu falei, pô, mas esse cara tá. Aí você vê alguma dessas fábricas falando, é porque nós estamos investindo em crédito de carbono, sustentabilidade, tá, tá, tá. Eu falei, pô, por que esse cara está pagando para o Washington lá uma certificação?
uma coisa intangível, eu vou propor fazer compensação ambiental para quem tem passivo, vou propor construir ativos ambientais para quem tem passivos. E fui na cara de pau bater na porta, pedir reunião com promotor, secretário, Instituto Estadual de Floresta, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente. Eu falei, olha, gente, eu tenho lá 20 hectares para plantar, que eu posso plantar árvore, desde que alguém me pague. Eu não preciso plantar, a minha fazenda já tem a reserva legal. Eu não tenho obrigação nenhuma, eu quero fazer disso um negócio. Você não tem passivo? Eu quero vender um ativo para você. E, no fim, faz 2 anos e meio, 2024, no comecinho de 24. E nos primeiros contatos, fecharam vários contratos. E em poucas conversas eu vendi 22 mil árvores. Só Que que eu falei, legal! Isso é maravilhoso. então, e eu vou te falar, Cláudio, eu não tenho, assim, não é porque eu sou bonzinho e vou salvar o planeta, não. Eu estou cobrando caro e estão pagando. Por quê? Porque eu sabia que o cara do outro lado da indústria, ele está ávido por aquela solução. Eu vou contar assim, teve um dos casos que eu tratei com uma empresa dona de galpão logístico na Faria Lima, no escritório de advocacia. O advogado falou para mim: você resolve para mim? Ele falou: resolve. Ele precisava plantar 1.000 árvores. Ele falou: quanto custa? Eu nem sabia direito quanto eu ia cobrar. Aí chutei um número, ele falou: tudo bem, eu quero pagar à vista, onde é que eu assino? Porque eu sabia, um advogado na Faria Lima com um galpão logístico parado, porque ele precisava fazer uma compensação de 1.000 árvores. Tudo que ele queria. E eu já estive na posição chefe de advogados que tinham esse problema para fazer uma fábrica. Então a coisa foi indo, e aí foi um contrato aqui, um contrato ali, e nós já plantamos 22 mil árvores com uma margem de resultado, Cláudia, que é até assim. É ruim de ficar assim, parece que eu estou. Mas os números são tão absurdos, para você ter uma ideia, essas áreas que eram inservíveis, servíveis com receita, estão lá, na beira de represa, lugares lindos, a fazenda ficou muito mais bonita. Se a gente fosse arrendar, essas áreas só servem para pecuária, não servem para lavoura, porque a colheitadeira não anda. A área úmida, inclinada, então só serviria para a lavoura. O arrendamento da lavoura, para a pecuária, o arrendamento da pecuária aqui na minha região, eles pagam R$ 90 por mês. Nem isso. Então, e nós Gente, faturamos. É muito barato, porque é muito barato. o coitado do produtor rural, ele não existe pecuária em baixa escala. Ou é aquele cara sitiante ali, mas não existe fazenda com pecuária de baixa escala. E a gente conseguiu. Em 2 anos, nós botamos no caixa da empresa, da holding, que é a dona das terras, o equivalente a 60 anos de arrendamento. Uau, que coisa maravilhosa! E Isso é fantástico. a fazenda ficou mais bonita, porque toda fazenda que eu conheço, meu pai dizia isso, que fazenda boa é fazenda bonita. Então, as matas estão lá, e a gente está rastreando, e aí sobrou dinheiro, o negócio deu margem de lucro, eu fui contratar rastreabilidade. Eu tenho mais de 1.000 aves georreferenciadas uma a uma. Ou seja, o meu cliente sabe, ele tem a ave 425, 428, aonde ela está no aplicativo dele. Que Então, loucura isso! Que tipo de árvore que você planta? Cláudio, um detalhe, eu não entendo nada de árvore. Eu contratei um biólogo, eu tenho um parceiro que tem um viveiro aqui. Eu não entendia de areia de fundição, eu não entendia de material radioativo. Como eu não entendo E de árvore, mesmo assim você está fazendo toda essa diferença, né, para a tua cidade, para a tua região, né? e eu quero mostrar que é bom negócio. O cara, você anda aqui na região, no Vale do Paraíba, e se você olhar o Vale do Paraíba inteiro, Caçapava, indo para a praia, só tem terra degradada. Por que a empresa multinacional está ali na beira da Dutra? Por que ela tem que gastar dinheiro para pegar uma certificação de uma empresa em Washington, para ter um crédito de carbono que ninguém consegue saber o que é,
Faz 30 anos, Cláudia, que eles estão falando, nós estamos na COP30. Eu fui estudar esse assunto profundamente, porque eu achei que ia dar crédito de carbono para nós. E, desculpa falar assim, o maior respeito aos profissionais, acho que tem que ter, não estou falando mal de ninguém, nada ideológico, mas é uma falácia, não aconteceu, faz 30 anos, isso começou lá no protocolo de Quioto em 97. E ninguém. Muito Aí tempo já se passou, né, em eles relação a isso. não entregaram o resultado. Então, por que uma fábrica, aqui não posso ficar citando nome, mas tem uma grande empresa altamente com viés de sustentabilidade aqui, por que ela precisa contratar um negócio lá em Washington, pagando $200.000 uma certificação, não custa menos de $200.000, para ter um pedaço de papel, sendo que o vizinho dela, eu estou a 4 quilômetros deles, pode entregar para eles 10.000 aves com fauna, 10.000 aves georreferenciadas, com a fauna controlada, com nascentes. A nossa nascente está gerando 20 mil litros de água potável por hora. A água daqui da fazenda é a água que a gente bebe. Todo mundo, o pessoal do bairro vem buscar água aqui. Então, por que um cara desse, numa multinacional dessa, precisa gastar um monte de dinheiro para calcular um crédito de carbono que precisa de uma certificação de um duopólio de 2 empresas que certificam no mundo? Aí você, no LinkedIn, lá, a única coisa que eu falo é sobre isso. Eu tenho sido até um pouco indelicado devido à minha irritação e me dou o direito, com 64 anos de idade, de ser meio rabugento. Porque não funciona. Aí o meu negócio funcionou. Foi simples assim. E eu acho que o motivo de eu estar expondo isso é que eu acho que o Brasil podia fazer ali, se você olhar na beira da Dutra, na beira da Fernão Dias, se cada fábrica daquela investisse no vizinho, o sítio do vizinho ia estar mais valorizado. E os vizinhos são sitiantes pequenos, ninguém ganha dinheiro com terra, quem em baixa escala. Isso ninguém ganha. Ganha dinheiro em larga escala. Então, foi isso que aconteceu. E os resultados foram tão absurdos, a gente colocou, posso falar de números, a gente faturou, em 2 anos, a gente faturou R$ 1.200.000, usando nenhum metro quadrado de área produtiva da fazenda, só áreas improdutivas. Isso em 11 hectares. Isso dá um lucro líquido de R$ 50.000 por hectare. Tudo bem, nunca mais vai poder cortar, ok. Nunca mais vai poder cortar, é uma mata. Você fez uma mata, o que eu chamo Mas que nunca mais vai poder cortar, elas vão crescer, vai virar crescer, uma mata. crescer. Vai virar mata, então. Então, é um ativo, existe valor de mata. Quem tem um sítio, a minha fazenda tem 278 hectares, eu peguei 10, eu já tinha as reservas legais, eu peguei 10 hectares que não geravam receita há 20 anos. E gerou R$ 1 Em milhão no 2 anos, caixa. você conseguiu gerar mais receita do que em 60 anos. É uma É, loucura isso, né? e tudo bem. E a mata tem valor. Não é que a fazenda piorou, a fazenda melhorou. Então, o cara que tem um sítio com 20 hectares, se ele pegar 2 e fizer uma mata, o sítio dele vai ficar mais arrumado, mas é caro, é difícil. Eu, por exemplo, contratei biólogos, eu investi no começo, mas isso tudo já tirando tudo, o lucro já é tirando todos esses. Fiz parcerias firmes, sociedade mesmo, que o pessoal da Faria Lima chama tanto de partnerships. Eu trouxe o biólogo, trouxe o engenheiro florestal, trouxe o pessoal do campo, paguei 15º para o meu pessoal esse ano, distribuí, todo mundo trabalha feliz, e tem uma mata lá, ok, nunca mais vai poder fazer outra coisa? Ok, não vai. Os meus críticos, tem pessoas, fazendeiros antigos, falam, não, você está enchendo a fazenda de mata. Cara, aquela área ali não ia gerar nada. Eu não estou tirando da soja para fazer mata, eu estou tirando de áreas que não tinha servidão. Então, Áreas improdutivas, né? E é exatamente isso que é empreender com propósito, né? Porque você está gerando impacto. Como é que você mede o sucesso de um negócio? É apenas só pelos resultados financeiros ou, como você já disse antes, existem outros fatores que você considera essencial, principalmente nesse seu negócio novo? olha, Cláudia, não foi por dinheiro, foi por dar uma solução para
uma eficiência de longo prazo. Eu aprendi na minha vida a reduzir custo fixo. E a fazenda estava aqui. Na minha falta, os meus filhos, os meus sobrinhos, não vão conseguir tocar essa fazenda. Então, se tiver custo fixo, não é que não vão conseguir tocar, vão conseguir tocar do mesmo jeito. Eu tenho que treiná-los ainda, são pessoas de 20 e poucos anos. Então, começou tudo, eu falava, pô, mas eu tenho esse custo fixo aqui. Eu todo ano tinha que ficar limpando isso, e eu tenho uma área que não. Então, começou a ideia daí. Não é que eu queria, vou fazer um milagre, vou salvar o planeta porque eu sou bom de meio ambiente. Não, a coisa começou por redução de custo. E, a propósito, deu lucro. Eu nem imaginava que fosse dar esse lucro todo. Por quê? Porque a lei da oferta e procura. É uma coisa. Isso que é uma das coisas que me implica com a métrica carbono. Eu fiz questão de criar uma métrica, pé de árvore saudável, limitada, chama a empresa. Então, a métrica é aquela. A minha implicância com outras métricas é porque é intangível. Eu falei, ele pode vir aqui e ver. Está lá na minha terra hoje, tem uma mata, tem mais 11 hectares de mata, mas o mais importante é que eu eliminei um custo fixo da fazenda. E não é barato você limpar uma área todo ano, cortar capim, tirar. Você não junta cobra, fica uma coisa. E ao contrário, você corre o risco de crescer árvores que não podem ser cortadas no futuro sem gestão. Aqui eu sei exatamente, nós temos todas as 22 mil árvores que nós plantamos, nós sabemos onde está cada uma delas. Tem um clipe É um lá, você chip? vai. Não é É um bem um chip? chip, eu usei brinco de boi, aquele brinco que vai no boi. Mas a gente sabe com um georreferenciamento, você chega com o celular, você mira na árvore, e aí nós pagamos isso desenvolvendo uma startup aqui de Itajubá, que tem uma tecnologia para fazer urbano. Então, foi um bom contrato, deu o suficiente para pagar para eles, uma startup, nós somos o segundo cliente deles. Então, o ecossistema todo empresarial girou em torno disso. E o meu cliente hoje, se o diretor dessa multinacional que eu posso falar para o advogado, olha, você pode mandar um link para o cara lá na Suíça, que se ele quiser ver a árvore dele, é só ele entrar na internet que a árvore dele, ele vai ver a árvore dele. Que legal isso, é maravilhoso, né? A E gente as está. árvores, elas, em 2 anos, elas já estão em que tamanho? Cláudia, então, assim, parece que eu estou fazendo propaganda aqui, mas nós tivemos 99% de sobrevivência. A BNT pede 75%, as normas, a bibliografia fala em 75%. O meu contrato com meus clientes, eu tenho que entregar, ele me compra 1.000 árvores, eu tenho que entregar 750 vivas durante 5 anos até a mata formar. Porque depois que ela formou, então, no começo, o problema você tem problema de formiga, você tem problema de fogo, você tem problema de geada, você tem problema de seca. Então, a gente tem uma equipe cuidando disso, claro, custa dinheiro, tem uma eficiência, mas a gente teve 99% de sobrevivência. Então, Que maravilhoso isso, é é, muito alto 90, o índice, né? não é muito alto. Então, elas crescem. Nós temos hoje árvores que a gente fala de bebezinho, a gente plantou agora um pouco atrasado até esse ano. Vamos ter que irrigar, vai custar um pouco mais caro, mas nós vamos irrigar. Temos árvores com jovenzinhas, crianças, adolescentes e adultas. E temos as antigas que o meu pai deixou, que é um espetáculo. Nós temos 800 e poucas árvores de 200 anos, árvores que eu brincava quando eu era criança, que são as copaíbas, que é o nome da fazenda. Tem copaíbas maravilhosas. Aí nesse ponto, eu sou meio papo cabeça. Eu vou lá, abraço elas, tal. É o meu lado bicho grilo da coisa, de abraçar a árvore. Aí eu confesso que eu tenho esse lado
esse Mas lado. dá muito orgulho, né, você olhar para o seu negócio, né, e saber que você tem árvores de 200 anos que vieram das suas gerações anteriores e que você tem árvores bebezinhas ali esperando para nascerem e se tornarem árvores adultas, né? É muito emocionante isso, saber o que que o ser humano é capaz de fazer, né, e que muita gente não olha para isso, né? Então, eu acredito que todo esse propósito que você traz, né, de falar que você é muito explorador, que você é inquieto, olha o que você está transformando a sua área, né? A Fazenda tá um espetáculo. Eu até te mando depois aí os links da onde tem as fotos e tal. E a Fazenda realmente, isso eu tenho muito orgulho. Uma coisa, um legado que meu pai deixou que eu estou deixando, que é Fazenda Bonita. E foi muito rentável, muito rentável. E foi distribuído esse dinheiro. Esse dinheiro não está no caixa, não serviu para ninguém assim, gastar com coisas supérfluas. Serviu. Um combinado que eu tenho com as minhas irmãs o dinheiro das árvores tem que voltar para a fazenda, tem que voltar para a sociedade. E não é porque a gente é bonzinho. Eu tenho vários imóveis na cidade. Se o meu no bairro aqui nós estamos, se todo mundo ganhar bem, o mercadinho está indo bem. O canadense tem muito isso, né? Buy local, comprar no local. Eu só compro no local. Eu só as coisas, o dinheiro está aqui no bairro e nós vamos ganhar com isso. Tem outros imóveis que vão ser alugados. Não é filantropia, é só um negócio bem feito que é eficaz. Não é uma maneira, não é nem eficiência, é eficaz mesmo. O dinheiro está gerando no bairro e a fazenda está bonita. E é uma coisa, Cláudia, que eu insisto, é, falta assim essa comunicação. Nós não podemos ter. O agro não é inimigo do meio ambiente. E dos dois lados, você conversa com as pessoas com ideologias burras de esquerda e direita, como se fizesse diferença. Não tem. Nós não somos. O agro foi para um lado de achar que o ambientalista, o ecologista, o dista, qualquer ista desse da vida, e o ambientalista também. Tem gente, você vê gente importante falando na CNN, não, porque o agro. Que agro, cara pálida? 94% das terras do Brasil são pequenas propriedades rurais. Se o cara desmatou lá na Amazônia, é crime, então é um problema de polícia. Nós do agro, e uma coisa que a gente podia bater papo muito tempo, o desmatamento foi política pública desde o Império, desde as capitanias hereditárias, passando até o João Figueiredo, que era plante que o João garante, dava a motosserra para as pessoas. Então, nós fizemos o que nos deram, que não era E a na sociedade. década de 70 se olhava muito para a mineração, né? Existiam regiões inteiras que foram desmatadas por causa da mineração, buscando minérios. Então, a gente precisa olhar para o nosso passado, mas a gente também precisa olhar para o nosso futuro, né? E, Fábio, muita gente acredita que preservar significa apenas aumentar custo. O que é que você ah, aposta justamente no caminho contrário, né? O que que você pode sugerir nesse caso? Conversa. Preservar custa caro, mas tem gente que está precisando. Construir ativos ambientais custa caro. Preservar nem tanto, o cara simplesmente deixar de fazer, mas construir ativos custa caro. Agora, tem gente que tem passivo. O que está acontecendo agora, sempre nos últimos 30 anos, é que criaram um intermediário entre quem tem o passivo e quem pode construir ativo. E é um intermediário que inviabiliza tudo. Então, eu diria assim, para as pessoas, principalmente secretarias municipais, órgãos ambientais e tal, que procurem fazer uma ligação entre quem tem dinheiro, tem passivo, porque fez uma fábrica, fez uma avenida. A prefeitura é meu cliente, ela tinha que fazer uma avenida. Então, o órgão ambiental, o Ministério Público falou: você vai fazer uma avenida, você tem que plantar. Eu fui lá e propus para eles plantar para eles. Então, se você olha o Vale do Paraíba, só tem área degradada e tem aquela quantidade de fábrica. Então, e para a fábrica, é muito mais barato do que ficar gastando um monte de dinheiro
em anúncio de eu sou sustentável e tal. É muito mais barato. Para produzir um pé de árvore saudável hoje numa fazenda, custa em torno aí de R$ 30, 30 e poucos reais. por dia. Não, por pé. Não, para a vida da árvore, para você deixar uma árvore grande por 5 anos. Entre R$ 30 é o custo total. Então, quer dizer, para uma fábrica que está ali do lado pagar 60, o produtor ganhou 100%. É um negócio que tem uma margem de 100% e ficou todo mundo feliz. E o cara da fábrica pode ir lá fotografar, ele pode ir lá georreferenciar. Ele não precisa pedir o documento dele, está lá na ONU, medindo crédito de carbono. Então, é tangível. O que falta, na minha opinião, eu acho que existe essa possibilidade, é bom negócio. E só vai haver sustentabilidade, só vai haver revisão disso tudo, recuperação, no dia que for bom negócio. Por que o sitiante que está ali em Caçapava vai gastar R$ 10.000 para plantar 300 árvores? Tudo bem, se a fábrica do lado ou alguém que queira pagar para ele R$ 20.000, ele faz e fica. O sítio dele fica mais bonito, ele ganha um dinheirinho e quem tem o passivo resolve. A grande sacada minha, modéstia à parte, foi a métrica. A métrica está errada. A métrica tem que ser pé de árvore ou litro na água de nascente. Também pode ser, o cara tem uma nascente, eu vou recuperar nascentes. Hoje ela gera X litros por hora. Você me paga? Se alguém pagar, ele vai fazer. Então, a minha crítica à métrica intangível, que é só papel, que grandes empresas fazem belos trabalhos, mas são negócios bilionários. A Microsoft comprando da Bayer e da Nestlé e da Embraer. Então, quer dizer, aí tem negócio, mas são negócios bilionários. Então, e repito, são estudos, eu tenho tudo isso, são da Embrapa, 94,5% das terras do Brasil são pequenas propriedades rurais. Isso incluindo a E que Amazônia. muitas delas estão vazias, né? Só tem mato, a pessoa precisa fazer aquela queimada para tirar todo o mato, né? Isso é super contraindicado Ninguém com ganha relação ao dinheiro. meio ambiente. E eles não Por ganham isso que ele faz dinheiro. a queimada, né? Não só a queimada, ele não tem o que fazer. Então, baixa escala. E quantos sítios você vê? Você sai daí de São Paulo, você vai para qualquer lado, Atibaia, aqui. Você anda, a maioria, 90%, muito mais, é degradado. Porque foi degradado nos anos, ao longo de séculos. Não é culpa porque o fazendeiro vai fazer o que com aquele sitiante? E a política que adotaram, Cláudia, desde os anos 90, é de chamar a polícia. Aí o coitado do cara tem uma árvore lá, tá para cair na cabeça da família dele, ele não pode cortar. Então, que estímulo tem as pessoas? Eu conheço muitas pessoas que me falam, eu não planto árvore de jeito nenhum, mas se pagarem, se tiver lucro, aí ele vai plantar. Entendeu? Aí muda a visão, né, do negócio. Aí vira um negócio, né? Vira um negócio. E a empresa o supermercado, eu tenho um cliente aqui com um supermercado, ele precisava fazer um terreno, ia cortar 10 árvores para plantar 200. Eu fui lá e falei, você resolve para mim? Eu falei, eu resolvo. Eu vou lá no Ministério Público e falei assim, aquelas 20 lá vão durar 200. Ok, está aqui um projeto. Você assinei como responsável, resolveu o problema dele, pôde cortar as árvores dele, eram 20, num bairro, num lugar que ele precisava fazer o supermercado, não tem jeito. E o cara vai fazer o quê? Não vai fazer o supermercado do cara? Ele não tem o direito no terreno dele. Todo mundo teve o direito de construir, e agora que é a vez dele, ele não pode. Então, ele tem o direito, desde que ele faça uma compensação. Então, é essa métrica que eu batalho tanto, que eu estou fazendo esse trabalho de divulgação, mas, de novo, eu quero contar que um caso de sucesso. E a gente está chegando no final dessa entrevista, desse bate-papo. Eu estou adorando conversar com você, principalmente porque você empreende com propósito, com responsabilidade, né? Onde era mato, você criou aí
uma nova floresta, né? E isso é maravilhoso, né? Para quem quer empreender, Fábio, mas ainda tem medo, tem receio, porque a pessoa tem medo de dar o primeiro passo, qual é o seu conselho para essa pessoa, para que ela tenha uma trajetória de sucesso? Acorde, acorde e vá dormir pensando no negócio. Não tem milagre. Empreender é muito mais difícil do que ter emprego. Então, eu diria 18 horas por dia de trabalho e acreditar no seu negócio, acreditar naquilo, mas não tem milagre, não tem meio termo. É sempre em detrimento de alguma coisa. O sucesso, o resultado é sempre em detrimento de horas de lazer ou de assim, eu tem um preço, Cláudia. Então, o conselho que eu daria é: quero empreender? Acorda, antes de escovar o dente, pensa no que você vai fazer no negócio e, de noite, antes de escovar o dente, fique pensando naquilo. Tem que ser meio psicótico para fazer aquilo, em detrimento de: não pude buscar o filho na escola. Pô, paciência. Não existe almoço de graça, não existe, principalmente a pessoa que está começando, e economiza, não gaste com supérfluo, não misture as contas do negócio com as contas da pessoa física, com exceção de seguro-saúde. Mas não misture essas contas, tenham coisas separadas, tenham contas sempre. E o que sobrar, investe um pouquinho. Investe, vai lá, põe dos R$ 500 por mês, R$ 1.000 por mês, numa aplicação separada que não misture. Então, no dia a dia, eu diria isso. Se quer ter sucesso, não gaste mais do que você tem certeza que você tem de reserva para aquilo. Isso é um lado, assim, poderia filosofar um pouco aqui, mas no fundo é trabalho duro e economia. Então, e gostado daquilo, acordar pensando naquilo, naquilo todo dia, falar como é que eu posso melhorar, em detrimento, infelizmente, vai assim, não vai deixar de buscar filho na escola, vai deixar de talvez um dia ter uma reunião e não ir no balé da filha. Se é bom ou ruim isso para a humanidade, eu não sei. Eu sou engenheiro aqui, estou dizendo, para ter sucesso no negócio, é trabalho duro e não gastar mais do que ganha. É dedicação e, como nós falamos antes, planejamento e organização, né? Fábio, muito obrigada pela sua presença aqui no Carreira e Suas Vozes. Ao longo da nossa conversa ficou muito claro que inovar vai muito além de algo inédito, né? Inovar é ter coragem, é olhar para um problema antigo sob uma nova perspectiva, e você sabe fazer isso muito bem, né? Desafiar modelos com a sua inquietude, né? Coisas que já são aquelas que sempre foi assim e você mantém. Não, você mudou todos esses modelos que já eram estabelecidos e transformou o teu conhecimento em soluções que geram impacto real. Então, eu deixo aqui meus parabéns pela sua inquietude, porque te levaram a plantar aí todas essas árvores que você plantou e conseguir mudar a sua região, mudar as pessoas que estão trabalhando junto com você. Parabéns, Fábio. Ô, Cláudia, muito obrigado pela oportunidade. Foi um papo muito gostoso e poderíamos que eu puder ajudar. Se você tiver alguém, pode ter o meu contato. Se você tiver alguém que queira saber mais, nós estamos abertos. Eu repito, eu não estou vendendo nada, não quero, não tenho seguidores. Eu quero só mostrar que é possível. Então, as pessoas podem me procurar. Para mim, eu estou aqui, morando aqui na roça. Assim, quem te procurar aí, se você quiser, pode passar o meu contato. Não, realmente, pessoas que eu puder fazer para ajudar, vai ser, assim, vai ser uma satisfação muito grande. E o objetivo é esse mesmo. É, então, fique à vontade. Foi muito bom a nossa conversa, perguntas muito interessantes. Me senti muito bem. Muito obrigado mesmo pela oportunidade.
Eu que agradeço, Fábio, que nossa conversa possa chegar em lugares, em pessoas que realmente precisam conhecer o seu trabalho e ajudar o planeta a ficar cada dia melhor, né? E leve o meu abraço delicioso para suas copaíbas aí, porque eu também adoro abraçar árvores. Fábio, Tá beijo bom. grande para você, Um beijo para felicidades, você, muito Cláudio. sucesso. E a você que está nos ouvindo, muito me honra a sua presença aqui, muito obrigada. Manda essa entrevista para aquela pessoa que precisa ouvir que empreender é inovar, sim, olhando para um problema antigo, e principalmente aquelas que precisam plantar árvores, né? Até o próximo episódio. Tchau! Valeu, Cláudio. Obrigado.